Nesse vídeo nós vamos usar a lei de Gauss para resolver uma classe de problemas que são desse tipo aqui. Nós teremos uma distribuição volumétrica de cargas, isso aqui é um volume, e as cargas estão distribuídas no interior dele, com uma certa densidade de cargas, que pode depender da posição. E a nossa superfície gaussiana, ela vai estar dentro desse volume de cargas aqui. Então, essa aqui é o nosso S, que é a superfície gaussiana. E a gente vai querer saber qual que é o campo elétrico aqui dentro. E fora também, mas o caso externo a gente vai fazer também, mas a gente já tratou no vídeo anterior, né? Então vamos começar com o primeiro exemplo, que é uma esfera carregada com uma densidade uniforme de carga. Então, o ρ é constante. E as cargas, então, elas estão distribuídas aqui, estão fixas pelo interior do material e tem o mesmo valor independente da posição. A lei de Gauss, relembrando aqui, é uma integral fechada sobre a superfície gaussiana de E escalar n dA, onde essa superfície gaussiana, no caso da esfera, a gente vai escolher como sendo uma esfera também, pela simetria do problema. E o n é o vetor normal à superfície gaussiana. Tudo isso aqui é igual à carga interna à superfície gaussiana dividido por ε0. E o que acontece aqui? Esse Q interno aqui é que vai ser o diferencial nessa nova classe de problemas, porque o Q interno, a gente vai escrever ele como uma integral tripla de dq, onde essa integral tripla vai correr sobre esse mesmo S aqui, essa mesma superfície. Então, o que vai mudar vai ser praticamente o lado direito aqui, uma maneira de calcular esse Q interno. Vamos resolver esse problema, então, para essa configuração específica. Do lado esquerdo, o campo elétrico vai ser sempre paralelo à normal aqui, então esse produto escalar aqui vai resultar simplesmente no módulo de E, então vai ficar integral sobre S do módulo de E, dA. O módulo de E é constante ao longo da superfície. Aqui a gente está avaliando o módulo de E ao longo de toda essa superfície aqui. Ele é constante por conta da simetria do problema, né? Então ele pode sair da integral, fica E integral de dA, que nada mais é do que a área da superfície. A gente sabe que a área de uma casca esférica é 4πr², mas vamos chegar nesse resultado mais uma vez para a gente relembrar algumas coisas. Então é E, o dA, agora eu vou colocar os limites de integração. O dA, no caso de uma superfície esférica, se vocês lembram, é r² seno θ dθ dφ. Da onde que vem isso aqui? Relembrando rapidamente aqui, coordenadas esféricas, a gente tem o centro da origem, tem o vetor R, e a gente quer fazer uma área com esse vetor R aqui. Então a gente quer definir uma área infinitesimal com esse R. E a gente define usando esse quadrado aqui. Esse lado aqui vai ser R dθ, sendo que o ângulo θ está aqui. E esse lado aqui vai ser R seno θ dφ. O R seno θ é a projeção de R no plano xy, R seno θ, e esse aqui é o ângulo φ. Então, a área desse quadrado é r² seno θ dθ dφ, que é o que está escrito aqui. O θ, ele varia de 0 a π, e o φ, ele gira em torno desse eixo, ele varia
de 0 a 2π. Então, fazendo essa integração aqui, o r ao quadrado não depende de nada. O φ, a integral em φ vai ser 2π, a integral em seno θ de θ vai ser 2. Então, isso aqui vai ser 4π r ao quadrado vezes z. Esse é o lado esquerdo. Vamos agora calcular o lado direito, usando essa fórmula aqui. O dq, isso é um resultado geral, ele vale sempre. O dq é a densidade vezes o dx, dy, dz, vezes o elemento de volume infinitesimal. Como aqui a gente está usando coordenadas esféricas, é interessante escrever esse elemento de volume nas coordenadas esféricas, porque isso aqui a gente não consegue colocar numa integral desse tipo e integrar, né? Então a gente vai fazer uma mudança de variáveis. Aqui, tecnicamente, vai aparecer o módulo do jacobiano, mas o que eu vou fazer aqui intuitivamente é escrever esse elemento de volume em coordenadas esféricas da seguinte maneira: ρ vezes o elemento de área, r ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. Então, essa aqui é a área de um pedacinho de esfera aqui. Agora a gente transforma essa área num volume. Então vamos transformar ela num cubinho aqui, um quadradinho. Isso aqui vai ser um elemento de volume infinitesimal em coordenadas esféricas. Como o raio, né, o vetor r, está aqui, a espessura desse cubinho aqui é dr, porque é uma variação ao longo do r. Então a gente simplesmente multiplica por dr aqui. Então, tudo isso aqui é um elemento de volume em coordenadas esféricas, que é análogo a esse elemento de volume em coordenadas cartesianas. Agora a gente pode plugar isso aqui no lado direito, então o Q interno vai ser a integral tripla sobre a superfície gaussiana de dq. dq é ρ vezes r ao quadrado, seno θ, dθ, dφ, dr. E agora é só fazer essa integral aqui. A integral angular vai dar 4π. Então vai ser, vou tirar o ρ para fora, vai ser 4π. E vai sobrar simplesmente uma integral que vai de 0 a r, vamos chamar de r, o raio da superfície gaussiana. Talvez eu devesse, na verdade, porque esse r é esse mesmo r aqui, mas aqui eu chamei ele de r minúsculo, a gente vai ter que lembrar disso. R ao quadrado dr, então isso aqui vai ser 4π ρ vezes r ao cubo sobre 3, que é o famoso 4/3 de πr ao cubo, é o volume daquela esfera, né? Superfície gaussiana. Então agora a gente iguala essa carga interna com essa integral do E sobre a superfície. E a gente obtém finalmente que... Agora vamos lembrar de usar a mesma notação para esse R e para esse R, que eles são o mesmo R, ele é o R da superfície gaussiana. Então vamos escrever com R minúsculo. 4π r ao quadrado E é igual a 4/3 de π ρ vezes r ao cubo. Aqui o 4π vai cancelar, esse r ao quadrado vai cancelar com essa potência e a gente vai obter finalmente que o campo elétrico é... eu esqueci de uma coisa, isso aqui é a carga interna, mas aqui tem que ser a carga interna dividido por ε0, né? A lei de Gauss tem um ε0 aqui. Então, o campo elétrico vai ser ρ sobre 3ε0 vezes r. E vamos dar uma direção para ele, que essa direção aqui ela vem da simetria do problema. A lei de Gauss ela não dá exatamente essa direção. A gente tem que inferir e dizer, olha, dada a simetria do problema, não tem como o campo elétrico apontar numa direção diferente do que essa. E foi isso, inclusive, que permitiu que a gente resolvesse a integral de Gauss, né? Então, o que a gente vê aqui, o que a gente observa é que dentro da esfera, vamos fazer um gráfico aqui,
do módulo do campo elétrico em função do raio. Se o raio da esfera, agora estamos falando da esfera grandona aqui, a esfera física mesmo. Se o raio dela é A, esse campo elétrico aqui ele vai crescer linearmente. Então, quanto mais longe nós estamos do centro, maior vai ser o campo elétrico, porque a gente começa a englobar mais cargas, né? Alguém que está aqui está olhando mais cargas dentro dele, né? E depois disso, bom, para fora do A, a gente pode fazer rapidamente a lei de Gauss, ela vai ser do lado esquerdo. Do lado esquerdo aqui vai ser E vezes a área da superfície gaussiana, 4πr², e do lado direito vai ser simplesmente Q sobre ε0. Qint, na verdade esse Qint vai ser a carga total, porque a superfície gaussiana vai estar aqui fora, né? Neste caso. Então, por lá de fora, a gente recupera a dependência quadrática Q total sobre r². Então, aqui, esse gráfico vai cair como 1 sobre r². E aqui ele vai crescer como r. Ok? Então, esse é o problema mais simples dessa classe de problemas de distribuições volumétricas de carga. E a gente vê que, assim, apesar deles envolver algumas integraizinhas aqui, ele é relativamente simples. A lei de Gauss, ele ajuda muito a resolver esse tipo de problema. Vamos fazer o próximo problema, que ele é semelhante a esse, só que vamos inventar uma coisa um pouco diferente aqui, que é o seguinte. Vamos continuar pegando uma esfera carregada. Só que dessa vez vamos dizer que a densidade de cargas ela depende de R e ela vale uma constante K vezes o R. Ou seja, quanto maior for o R, mais cargas vai ter. Então lá no centro, R é 0, a densidade vai ser 0. Conforme a gente se aproxima aqui da superfície, aqui vai tendo mais cargas. Então aqui, para R grande, vai ter mais cargas. E lá no meio ela vai ter um pouco menos de cargas. Isso aqui é um problema totalmente artificial, ele não existe na vida real, mas ele serve para a gente testar e aprender a lidar com a lei de Gauss. A nossa superfície gaussiana, vamos dividir novamente entre a parte interna e a parte externa. Na parte interna, a superfície gaussiana está aqui. E o lado esquerdo da lei de Gauss não vai se alterar. Então, NdA, ele vai ser igual a... Bom, de novo, por simetria, como essa dependência aqui da carga, ela não tem nenhuma... Ela não depende dos ângulos θ e φ, de novo a gente pode argumentar que o campo elétrico vai ser radial aqui. Tá, isso aqui a gente argumenta a partir da simetria do problema. Então, aqui vai ficar a mesma coisa, vai ficar E vezes 4πr². Esse R é o raio da superfície gaussiana. Do lado direito, tudo isso aqui vai ter que ser igual a Q interna sobre ε0. Quem que é a Q interna neste caso? A Q interna, ela sempre vai ser dada por isso, é uma integral tripla em dq. O dq é o quê? É a densidade vezes o elemento de volume em coordenadas esféricas. Então vamos escrever ele como r² seno θ dr dθ dφ. Só que agora esse ρ, ele não é constante, ele depende de r. Então vai ser integral tripla, vamos já colocar os limites nessa integral. Vai ser k vezes r seno θ dr dθ dφ. Kr vezes r², eu esqueci, né?
sin θ dr dθ dφ. E os limites aqui são: o R ele vai de 0 até o raio da superfície gaussiana, o θ vai de 0 a π e o φ vai de 0 a 2π. A integral angular em θ e φ vai dar a mesma coisa, os 4π. Então, vamos tirar o k para fora, vamos integrar nos ângulos, 4π, e a integral em R vai ser integral de 0 a R vezes R ao cubo dr. Então, isso aqui vai dar 4π R a quarta sobre 4. E, de novo, eu fiz aquele erro de usar para o lado direito o R maiúsculo e para o lado esquerdo o R minúsculo, né? Mas tudo bem, vamos lembrar que eles são o mesmo R. Eu posso até transformar isso aqui num R maiúsculo. Agora a gente iguala isso aqui com aquilo lá. Então, vai ser E vezes 4π R ao quadrado vai ser igual a K vezes 4π R a quarta sobre 4. Esse 4π cancela. Esse R ao quadrado deixa esse R com potência quadrática e o campo elétrico no interior da esfera ele vai ser dado finalmente, e de novo eu esqueci o ε0 aqui, vai ser dado por K sobre 4ε0 vezes R ao quadrado. E um gráfico disso é o seguinte: se A é o raio da esfera física, da esfera que carrega as cargas em si, o módulo do campo elétrico, em função do R, ele vai crescer quadraticamente, neste caso, em que a densidade de cargas é proporcional a KR, e para fora ele vai decair com 1 sobre R ao quadrado, como a gente espera. Uma última observação é que assim, esse K aqui, ele é fixado pela continuidade do campo nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, a gente tem que o campo externo, que é 1 sobre 4π ε0, carga total sobre A ao quadrado, deve ser igual ao campo interno. Então, K sobre 4ε0 vezes A ao quadrado. Daqui a gente tira o K, 4ε0 cancela, a gente tira aqui essa constante aqui, vale carga total sobre π a quarta. Acho que é isso, né? Então isso aqui garante que o campo seja contínuo aqui. Vamos fazer um último exemplo só para explorar agora a simetria cilíndrica e os volumes de elemento em coordenadas cilíndricas. Então vamos inventar um problema aqui que é o seguinte: a gente tem um cilindro físico que carrega cargas e vamos dizer que a densidade de cargas dele seja de novo K vezes R. Só que agora a gente está trabalhando em coordenadas cilíndricas. A nossa superfície gaussiana vai continuar sendo um cilindro. E o problema é muito semelhante ao que a gente acabou de resolver. Só que dessa vez a gente vai trabalhar com um elemento de volume em coordenadas cilíndricas. Então, vamos escrever a lei de Gauss. A superfície S é a superfície vermelha. E escalar N dA. Novamente, por simetria, o campo vai apontar na mesma direção que a normal. Não tem como ser diferente. E... Pera, deixa eu pensar um minutinho aqui. Eu acho que esse cilindro, ele precisa ser infinito? Gente, eu acho que ele tem que ser infinito mesmo. Para que o campo seja radial nele inteiro, porque senão vai ter efeitos de borda aqui, né? Mas aqui para borda o campo
não tem por que ser radial, até porque aqui na tampa dele o campo aponta para cá, né? Então ele tem que ser um cilindro infinito. Pode ser um fio muito longo, vamos dizer assim. Ou então o campo só no meio dele, bem no ponto de simetria, mas aí não vale, né? Porque a gente está pegando uma superfície. Tem que ser um cilindro infinito mesmo. Então, ok. O cilindro que carrega as cargas é infinito. O cilindro vermelho da superfície gaussiana não é infinito. Ele não precisa ser infinito. A gente está pegando um segmento do cilindro infinito, cilindro físico, né? Então, essa integral aqui, ela vai ser E vezes integral em S de dA, porque o E é sempre paralelo à normal. E isso aqui vai dar a área do cilindro, né? Aqui vai ser E vezes a área do cilindro é 2π vezes o raio da superfície gaussiana, eu já vou colocar o R maiúsculo para não confundir, vezes o comprimento da superfície gaussiana L. Tá? Embora o cilindro físico tenha comprimento infinito, a nossa superfície gaussiana ela tem um comprimento finito. E agora vamos avaliar o lado direito da lei de Gauss, que é tudo isso aqui interna sobre ε0. Que interna é, como sempre, integral tripla de dq, que é integral tripla de ρ, que é densidade, vezes o elemento de volume em coordenadas cilíndricas. E aqui a gente tem que lembrar que, digamos que aqui esteja o raio e aqui está um ângulo θ, aqui uma variação em θ do raio, né? Esse comprimento de arco aqui vale r dθ. Se o eixo z está aqui ao longo do eixo do cilindro, essa lateral aqui do quadradinho, a gente está querendo ver qual que é essa área aqui, né? Essa lateral vale dz. Então, um elemento de área em coordenadas cilíndricas é r dθ dz. O volume ele vai ser dado por isso aqui. A gente vai dar uma terceira dimensão para esse elemento de área, transformar ele no elemento de volume. Essa espessura aqui, ela vale dr, porque esse aqui é o vetor r, e isso aqui é uma distância infinitesimal ao longo de r. Então, esse aqui é o elemento de volume em coordenadas cilíndricas. R dθ dz, aqui eu baguncei toda a notação, porque eu usei R maiúsculo aqui e o R minúsculo aqui, mas esse R tem que ser o mesmo que aquele. dr. Certo? Agora vamos colocar os limites. Bom, antes de colocar os limites, vamos substituir o ρ. Fica K vezes R vezes R dθ dz dr. O R ele vai de 0 até R minúsculo, onde o R minúsculo é o raio da superfície gaussiana, e o R maiúsculo é a nossa variável de integração. Ela vai correr de 0 até R minúsculo. O θ vai de 0 a 2π e o z vai de 0 a L. Agora é só fazer essas integrais. Eu tenho a integral em θ, vai dar simplesmente 2π. A integral em z vai dar L. E vai sobrar, vamos colocar o k para fora, vai sobrar simplesmente uma integral de 0 a r de r ao quadrado dr. Isso aqui vai ser 2π lk vezes r ao cubo sobre 3. Tudo isso aqui vai ser igual a E vezes 2π r vezes L. O L cancela, o 2π cancela. E eu estou fazendo uma salada aqui com esses R's, né? Aqui eu usei o R maiúsculo para voltar para o R minúsculo, mas lá eu tinha usado o R maiúsculo, mas é o mesmo R, tá? Me perdoem aqui a saladona que eu fiz. Vamos chamar isso aqui de R', esse aqui de Rzão maiúsculo.
E agora a gente tem o mesmo R e a gente consegue isolar o E. Ele é dado por... E tudo isso aqui, de novo, estou esquecendo o epsilon zero. Tudo isso aqui é epsilon zero, né, porque isso aqui é carga. Então tudo isso aqui é igual a epsilon zero vezes o campo. Estou passando o epsilon zero para cá. Então aqui nessa passagem a gente volta o epsilon zero para o outro lado, fica K sobre 3 epsilon zero R ao quadrado. Porque aqui tem um R ao cubo, essa potência vai cancelar com esse R. E a gente só falta dar a direção aqui. E pronto. Então, a gente obteve aqui a mesma dependência quadrática no campo, na região interna do cilindro, quando a densidade de cargas é dessa forma, a mesma dependência quadrática que a gente tinha obtido no caso da esfera, né? Então isso é de certa forma um alívio, porque a gente não espera que o campo de uma esfera e o campo de um cilindro sejam diferentes, né? Só porque uma é uma esfera e outra é um cilindro, se a distribuição de cargas é semelhante nos dois casos. Então aqui o gráfico vai ser uma coisa assim também. E para a região externa, proporcional R ao quadrado, esse aqui é o raio do cilindro. Para a região externa, vamos usar a lei de Gauss para descobrir o comportamento do campo aqui, mas não vai ser muito difícil, porque a gente já fez, na verdade. Vamos usar esse espaço em branco aqui. O lado esquerdo, então agora a gente está considerando uma superfície gaussiana aqui fora. Ficou bem feio minha superfície gaussiana, mas tudo bem. E a carga interna vai ser uma carga total, ela não vai mais depender, né, da superfície gaussiana, e vai ser o seguinte. Então, do lado esquerdo vai ser o campo vezes a área da superfície gaussiana, vezes 2πrl. Do lado direito vai ser a carga total, que embora ela tenha essa dependência em R, quando a gente integrar, né, essa dependência em R vai sumir. Eu vou escrever simplesmente carga total sobre epsilon zero. E aqui a gente tira esse resultado, que é carga total sobre 2π epsilon zero L 1 sobre R. E aqui ficou meio estranho porque ficou esse L sobrando aqui, né? E o L, na verdade, é o comprimento de uma superfície gaussiana, que é uma superfície que não existe. Ela é uma superfície artificial usada só para fazer conta. Então, na verdade, o que eu queria com essa conta aqui era mostrar a dependência em 1 sobre R aqui. 1 sobre R, que é diferente da dependência da esfera, que é 1 sobre R ao quadrado, né? Isso aqui se deve ao fato de que a esfera é uma distribuição finita de carga. Então ele vai decair, e no infinito ele vai se comportar como uma carga pontiforme. No caso do cilindro, como ele é infinito, a dependência em R ela não é necessariamente aquela dependência colombiana com 1 sobre R ao quadrado. Vamos só eliminar esse L aqui que está me incomodando. Então, para fazer isso, na verdade, essa carga total aqui ela vai carregar uma dependência em L, né? Então, isso é até um exercício interessante. A gente descobrir a carga total de uma seção de cilindro que tem essa distribuição de densidade aqui. Carga total, ele vai ser a integral tripla de que a gente pode recuperar algum resultado aqui. Esse resultado aqui, né? Então toda essa integral ela vai ser essa mesma coisa aqui, 2π L K, e aqui ao invés de ser o limite aqui vai ser de 0 até A, então vai ser A ao cubo sobre 3.
E aí aqui esse L, quando substituir aqui, vai cancelar. Vamos colocar aqui para a gente ver. Então, o E, ele vai ser 2πlk ao cubo sobre 3 vezes 2π epsilon 0L, 1 sobre R na direção R. Aqui o L cancela, esse 2π cancela também, e a gente fica com o resultado mais simplificado, que o campo elétrico é dado por K ao cubo sobre 3 epsilon 0, 1 sobre R na direção R. Pronto.